Graça e paz, amados, como é tremendo ser guiado, ser dirigido, ser governado, ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5,18 é o nosso texto base. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Espírito Santo de Deus, é esse Espírito que Paulo está falando aqui. Como é importante nós entender que não se trata de sermos uma vasilha, como um vaso, e o Espírito Santo não é nem uma fumaça, nem um vento, nem uma água, nem um óleo que enche essa vasilha. Primeiro, é importante nós entender que não dá para ser guiado, ser dirigido, ser cheio, se a nossa vida está cheia de outras coisas. A palavra do Senhor nos orienta a nos esvaziarmos de nós mesmos, ou seja, abandonarmos aquilo que governava a nossa vida e entregarmos o governo, o senhorio. Por isso é muito importante nós termos Jesus como Salvador da nossa vida, sim, mas temos Jesus como Salvador e Senhor, ou primeiramente Senhor e Salvador, aí vai completar realmente o plano de amor do Senhor. Então, Jesus ele subiu aos céus para que o outro Consolador, o Espírito Santo, fosse enviado para habitar em nosso ser. Então, enchei-vos do Espírito que Paulo está falando aqui é governo. E enchei-vos não significa, quando a gente enche um copo d'água, ele permanece cheio, a menos que a gente esvazie. Mas enchei-vos aqui significa algo contínuo, algo que nós dependemos, algo que nós precisamos. Então é muito fácil nós entender. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida governada pelo Espírito Santo. Simples assim. Uma vida que não é cheia do Espírito Santo, mas tem uma parte do Espírito Santo, aí é confuso, porque uma hora o Espírito Santo dirige, uma hora a carne dirige, uma hora a vontade dirige, uma hora os prazeres dirigem, uma hora até o diabo dirige. Uma vida que não tem nada do Espírito Santo de Deus. Quem dirige? A carne, os desejos, as paixões, as obras da carne. Paulo vai falar isso. E o diabo se diverte num coração assim que ele tem acesso, porque não tem luz nenhuma, não tem presença nenhuma nessa vida, não tem governo nenhum, a não ser o governo carnal e o governo diabólico que governa essa vida. Então, é muito fácil nós definirmos um casamento, por exemplo. Um casamento cheio do Espírito Santo. É um casamento que não tem briga, não tem discórdia, não tem... Porque há uma aliança de amor, há um comprometimento com Deus antes do cônjuge. Então, como é tremendo, um casamento cheio do Espírito. Um casamento guiado pelo Espírito. Tem diferenças? Tem, mas não há contendas, não há gritarias, não há bagunça. Agora, um casamento, né, meia boca, onde o Espírito Santo não dirige, não governa muito, né, só parece que algumas pessoas dão alguns espacinhos para o Espírito Santo, aí já tem contenda, aí já tem, você joga a Bíblia, você joga Deus contra as pessoas, você joga a igreja, né, um para com o outro, então é um desastre. E um casamento, então, que não tem nada do Espírito Santo, é um casamento que está à mercê, né, de todas as coisas deste mundo, dos prazeres deste mundo, onde as pessoas tentam encontrar a felicidade nas mais variadas loucuras que esse mundo oferece. Então é muito fácil nós fazermos esse paralelo, né, e definir se a minha vida é ou não cheia do Espírito Santo. O difícil é, às vezes, nós enxergarmos em nós isso. A gente é muito fácil ver na vida dos outros e acusar, o fulano é cheio, o fulano é vazio, o fulano tem um pouco. E eu? E você? Nada melhor para a gente perguntar para quem convive com a gente, se a pessoa que convive com a gente vê o fruto do Espírito na nossa vida. Vê Jesus, vê o Senhor guiando os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser. Quem dirige a sua vida? Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso que o Senhor, através do seu Espírito, governe a nossa vida. Somos livres para ir e vir, mas somos livres para fazer o que é certo e o que é errado.
E sempre que fizermos algo que é errado, nós estaremos rompendo a nossa aliança com o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo habita em nós e é uma pessoa. Não é um líquido, não é uma fumaça, não é um vapor, não é um vento. É uma pessoa que ele tem vontade própria e tem decisão própria. E ao ponto que a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Hoje nós precisamos ser governados, ser cheios do Espírito. Talvez nós vamos tomar decisões, vamos falar com pessoas, que possamos ser esse reflexo da glória de Deus, cheios do Espírito. É muito importante quando às vezes uma pessoa está braba com a gente e ela vem guiada pelo ódio, guiada pela tristeza, guiada pela raiva e diz um monte de coisa. Eu tenho aprendido a não falar nada, porque se eu falar eu posso destruir essa pessoa. Então eu prefiro ficar quieto, avaliar as coisas antes de sair, falando coisas que possam destruir uma vida. Que nós sejamos guiados pelo Espírito e dirigidos pelo Espírito em tudo que fizermos nesse dia e todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe.